Quero falar acerca do mandamento esquecido. Que mandamento é esse? Esse mandamento faz parte de um mandamento com promessas. Deus, ele escreveu em tábuas de pedras 10 mandamentos. Dentre os tais, existe um que não foi revogado e que muitos acham que foi revogado. Ele está simplesmente esquecido dos nossos dias. E eu quero trazê-lo à sua memória. Fique até o final desse vídeo, que você certamente será abençoado. Então Deus, ele escreveu 10 mandamentos. Desses 10 mandamentos, 4 deles se trata do relacionamento vertical do homem para com Deus. E 6 se trata do relacionamento do homem para com o seu semelhante. Dentre esses 6, existe um que está esquecido, está adormecido nos nossos dias. Isso tem trazido muitos problemas para a sociedade, tem trazido muitos transtornos para os lares, para as famílias. E nós precisamos resgatar esse mandamento, porque faz parte de um contexto de bênção para aqueles que cumprem esse mandamento, para aqueles que aplicam esse mandamento em suas vidas. Trata-se do 5º mandamento, que é o primeiro mandamento desse grupo dos horizontais com promessas. Esse mandamento, ou esses mandamentos, eles estão descritos em Êxodo capítulo 20, ratificado em Deuteronômio capítulo 5. E Paulo aborda esses mandamentos em Efésios e também em Colossenses. E nós precisamos nos apropriar deles para que as nossas vidas sejam vidas de bênção. Para que nós possamos, como filhos, termos vida longa. E como pais, sermos exemplo para uma sociedade tão deteriorada, para uma sociedade tão promíscua, tão licenciosa, onde tudo é válido, menos a ética e a moral. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, versículo de 1 a 3, ele quer trazer a memória da igreja primitiva, não só da igreja de Éfeso, não só da igreja de Colossos, mas porque a igreja de Éfeso, Paulo quando escreveu essa carta tem um teor eclesiológico, ou seja, se reporta mais à igreja, aos ensinamentos, ao doutrinamento da igreja. E a carta aos Colossenses é uma carta mais cristocêntrica, onde Cristo é o centro da carta. Não que Paulo não fale sobre Cristo nas demais cartas, claro que ele fala de Cristo em todas as 13 cartas que ele escreveu. Você pode até observar isso no livro que nós produzimos, que tem como tema de Jerusalém a Roma. Atos e as Cartas Inspiradoras, você pode encontrar inclusive na Amazon. Esse livro vai trazer essas orientações. Você pode se aprofundar um pouco mais, caso você tenha interesse. Mas eu quero me prender aqui à honra dos filhos para com seus pais, que nós citamos aqui em Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, Efésios capítulo 6 e também na carta aos Colossenses, no capítulo 5. Paulo escreveu o seguinte para a igreja de Éfeso, capítulo 6, de versículo 1 ao 13, ele diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Olha como é que ele escreve para a igreja, tanto de Éfeso, como para a igreja dos nossos dias. Isto é justo quando o filho obedece aos seus pais. E ele diz mais: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Desse grupo de 6 mandamentos horizontais, o primeiro deles é com promessas. E quais são essas promessas para os filhos que honram seus pais? Eu quero abrir um parênteses aqui. Talvez você conheça
algum filho que foi seu vizinho, que você viu uma reportagem e que esse filho já não existe mais nos nossos dias, porque ele abriu mão da honra aos seus pais. E ele abriu mão dessa promessa. E a sua vida foi muito curta aqui na face da terra, por não observar princípios, valores que trazem benefícios para os filhos que honram seus pais. Honre a seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ele diz mais: para que tudo corra bem com você, filho, e você tenha uma vida longa sobre a face da terra. Vem à minha memória aqui filhos que eu conheci e que se foram tão novos, passaram tão rápido dessa vida, porque não obedeceram os seus pais, não honraram os seus pais, não cumpriram com esse mandamento tão importante. E assim, o filho que honra o pai, um dia ele pode ser pai. E se ele cumpriu esse princípio, se ele cumpriu esse mandamento, certamente ele vai ensinar para o seu filho, para os seus filhos, para que também os seus filhos lá no futuro possam fazer o mesmo. Mas a gente só pode ensinar aquilo que a gente aprendeu. A gente só pode aplicar aquilo que a gente conhece. E não basta simplesmente conhecer. Nós precisamos colocar em prática, aplicar nos nossos dias aquilo que nós temos aprendido. E esse mandamento, ele está adormecido nos nossos dias. E quando nós observamos a sociedade que vivemos hoje, uma sociedade licenciosa, uma sociedade sem critério, uma sociedade onde atropela o direito, atropela os valores de família, atropelam a ética, atropelam a moral. E nós vemos que sociedade é essa, onde os pais jogam os filhos pelas janelas e os filhos matam seus pais, porque não obedeceram esse princípio, esse mandamento de honrar lá no início, lá na base, lá no berço, indo para a escola. Não inculcaram nos seus filhos esse mandamento, essas orientações, e hoje estão pagando um preço tão alto. Filhos, em tudo obedeça a seus pais, pois fazendo isso é agradável diante do Senhor. Então, quando os filhos honram seus pais, isso agrada o coração de Deus. Isso alegra o coração de Deus. E se alegra o coração de Deus, certamente isso também alegra o coração dos seus pais. Mas também há uma orientação para os pais. Por que existem muitos pais hoje largados em ancianatos, largados em sarjetas, abandonados nos seus lares, os filhos foram embora? Será que esses filhos são tão ruins assim que abandonam seus pais? Ou será que seus pais não cumpriram também com o seu papel? E Paulo ele diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 20 e 21, existe uma orientação aqui para os pais. Ele diz assim: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. E como é que os filhos ficam desanimados, ficam irritados? Quando os pais não cumprem com seus papéis de serem protetores dos seus filhos, de dar educação para os seus filhos, de estarem junto dos seus filhos, de ensinar os seus filhos. Os pais que ensinam os seus filhos vão colherem os frutos lá na frente, porque um dia os pais vão ficar idosos. E se eles cumprirem com o seu papel, os seus papéis, certamente os filhos vão honrá-los na adolescência, na juventude e também na velhice. Esse mandamento não pode ser esquecido. Nós precisamos trazê-lo à memória. E não só trazer à memória, mas aplicá-lo também em nossas vidas. Os filhos devem honrar os pais. E os pais devem ser dignos de honra. Mas cada um precisa cumprir com o seu papel. Não é pelo fato dos pais não terem tanto conhecimento que
devem ser desprezados pelos filhos, porque os filhos vivem num mundo de tantas informações. E talvez os pais não tiveram o mesmo privilégio que os filhos têm hoje. Isso não é motivo para abandonar os nossos filhos. Essas são as orientações que Êxodo traz, Deuteronômio traz, Efésios traz e Colossenses traz. Nós precisamos aplicar em nossas vidas para que tenhamos uma família abençoada. E se temos uma família abençoada, isso vai refletir na sociedade. E certamente teremos uma sociedade diferente. Deus abençoe a sua vida. Que você possa aplicar esses mandamentos, ou esse mandamento, e você terá filho, vida longa, e os pais serão satisfeitos, serão alegres por terem filhos abençoados. E isso alegra também o coração de Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.